Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro se encerra e nós estamos aqui para comentar tudo o que aconteceu nessa 17ª rodada. A gente teve de tudo, goleadas, jogos que não saíram do 0 a 0, viradas importantes, tudo o que aconteceu você vai ver aqui, mas antes eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está me dando essa força aqui nesse novo projeto do canal. Estão avaliando o vídeo, deixando o seu like, inclusive faça isso agora se você ainda não fez, e para vocês que estão se inscrevendo aqui no canal, também nós já chegamos a números muito interessantes, então para cada um de vocês fica o agradecimento e se inscreva para receber mais vídeos que você continua me ajudando, dê o like no vídeo, aquela coisa toda. Tudo bem? Então vamos falar de futebol agora, a gente vai falar sobre a primeira partida dessa rodada, vamos falar sobre o jogo do Palmeiras contra o América Mineiro. Para isso eu vou colocar a minha mesa tática na tela, lembrando que o link para o tablet que eu uso para fazer essa transmissão da mesa tática está na descrição aqui do vídeo, caso você queira saber mais. E a gente vai colocar a escalação do Palmeiras, que veio a campo com o Everton no gol, o Mike na direita, Gustavo Gomes e Murilo fazendo a dupla de zaga, o lateral esquerdo Piquerez. Entre os volantes a gente teve a volta ali do Gabriel Menino, o Zé Rafael já tradicional, o Rafael Veiga centralizado, na direita aberto o Arthur, na esquerda o John mais uma vez, o Dudu tem passado aí por uma recuperação de um desgaste físico, um problema na panturrilha, pelo que foi divulgado, a gente entende dessa forma, e no ataque lá o Rony, que dessa vez saiu como o melhor em campo, fez 2 gols, a gente percebe que quando ele precisa decidir o lance rápido, é o tipo de lance em que ele tem uma chance maior de acertar. Ele não precisou pensar muito para fazer os gols. A bola sobrou para ele, ele tentou finalizar e conseguiu. Teve mérito. Do mais, aqui o Palmeiras teve uma boa atuação do Mike também. O Everton dá para dizer que foi ok. A dupla de zaga jogou relativamente bem, teve até gol do Murilo. Piquerez uma partida sem um grande destaque, mas ok também. Zé Rafael e Gabriel Menino fizeram partidas igualmente regulares. O Rafael Veiga teve uma boa partida, conseguiu achar alguns bons passes. Não foi uma partida brilhante, mas contribuiu com o time, dando assistências, inclusive. O Arthur também não foi o cara mais participativo, mas também fez o seu gol, fez uma atuação boa e com isso o Palmeiras venceu por 4-1. E você vai me perguntar, poxa, dentre as atuações você não disse que teve tanta gente jogando bem assim, como é que o Palmeiras venceu de 4-1? Isso acontece porque o adversário era o América Mineiro. E aqui não estamos fazendo nenhum tipo de piada, mas é que o América Mineiro não é o adversário que ofereça o maior dos desafios a essa altura do Campeonato Brasileiro. E portanto esse fato fez com que a atuação do Palmeiras se potencializasse. O Palmeiras fez uma partida de regular para boa, não podemos falar que tenha jogado mal, não foi isso com certeza, mas conforme a força do adversário, esse mesmo jogo pode ser o suficiente ou não, contra o América Mineiro foi. E houve a construção desse amplo placar, com 2 gols no primeiro tempo, 2 gols no segundo tempo. É bom que pelo menos ajuda o Palmeiras a recompor a confiança e parece que o Palmeiras está se recuperando um pouco fisicamente também de uma sequência de jogos muito forte que a equipe vinha tendo aí nos últimos meses. Agora o calendário um pouco mais acessível, digamos assim, permite também que a qualidade de jogo do time melhore. O Palmeiras, lembrando que vai ter um duelo aí pela Libertadores da América contra o Atlético Mineiro, muito em breve, a gente vai fazer um vídeo também sobre isso, é claro, para a gente analisar o confronto, as possibilidades de todos os times, na verdade, que vão disputar as oitavas de final da Copa Libertadores, a gente vai dar aqui os nossos palpites, um vídeo que vai sair aí nos próximos dias, e a dinâmica da partida, só para a gente completar aqui essa parte do Palmeiras, um resultado que foi se construindo naturalmente. O Palmeiras abriu o placar, fez 2 a 0 com naturalidade. O América Mineiro reage num lance ali de azar, né, ou sorte, dependendo de que lado você está. Mas uma cobrança de falta, a bola bate, desvia no Gabriel Menino, acaba entrando. Não necessariamente foi culpa do Everton ou do próprio Gabriel Menino. Um lance de vez ou outra vai sempre acontecer no futebol, não tem como escapar disso. Mas daí pra frente, um jogo controlado, o Palmeiras só ampliou o placar e o América Mineiro não impôs grande risco à equipe palmeirense. E, portanto, vitória merecida que ajuda o Palmeiras aí a se manter na parte de cima da tabela. No mais, pelo Campeonato Brasileiro, a gente ainda teve mais jogos, a gente vai comentar aqui. E para isso eu vou preparar o tablet mais uma vez aqui para a gente pôr na tela. A gente teve Fluminense e Santos jogando no Maracanã. Uma partida também que se construiu muito naturalmente. O jogo já começa com um pênalti para o Fluminense, que acaba perdendo. Inclusive o goleiro do Santos tem se mostrado um bom pegador de pênaltis nas últimas oportunidades, né, em que o Santos sofreu ali os pênaltis. Então um aproveitamento, acredito eu, falando de cabeça, mas parece ter um aproveitamento bom em cobranças de pênalti. Mas mesmo assim foi muito pouco, o Santos pouco produziu, o Fluminense teve mais posse de bola, teve mais passes, teve mais finalizações, mais tudo que você possa imaginar, foi insistindo até achar o seu gol e, portanto, saiu com a vitória de 1 a 0. O placar é magro, mas a vitória foi... Se alguém deveria ganhar essa partida, era o Fluminense, então uma vitória justa e merecida. O Fluminense segue ali tentando se aproximar dos líderes. No Beira-Rio nós tivemos Internacional e Cuiabá, a partida que terminou em 2 a 1 para o Cuiabá de virada. O Internacional já não conta mais com o mesmo treinador, mas parece que os problemas permanecem, né? Não foi a saída do treinador que os resolveu.
Se o Internacional tinha muita dificuldade de criar chances, como a gente falou em outro jogo, nessa partida ele conseguiu criar, finalizou bastante, mas fez só um gol. E isso se deve um pouco também, assim como eu falei do jogo do Palmeiras, pelo fato do adversário ser o Cuiabá, que também oferece bastante chance aos seus adversários. Aliás, um parênteses, o gol do Internacional, um golaço, uma trivela daquelas nojentas ali na entrada da área, mas não foi suficiente. O Cuiabá consegue um empate numa bola aérea, cruzamento. E depois o Daverson, grande Daverson, que tem sido, vai parecer engraçado o que eu vou falar, mas é verdade, o Daverson tem sido um dos melhores atacantes do Campeonato Brasileiro nessa edição, por incrível que pareça, né? Tem feito seus gols, tem sido muito decisivo para o Cuiabá, que está numa posição relativamente confortável na tabela, 10 pontos da zona de rebaixamento, uma campanha muito digna do Cuiabá. Enfim, a chave de ouro aqui, o momento de ouro dessa partida foi o VAR, traçando linha de impedimento no gol de virada do Cuiabá, que o Daverson partiu de trás da linha do meio campo e o VAR ficou traçando linha para ver se ele estava impedido. O sistema é realmente precário. Para quem entende um pouco de regra de futebol sabe o que isso quer dizer. Mas enfim, o lance foi verificado, pelo menos o VAR não anulou o gol. E o Daverson fez o gol da virada, então o Cuiabá saiu vitorioso. Na Arena da Baixada, também conhecida como Liga Arena, o Atlético Paranaense fez uma partida equilibradíssima com o Cruzeiro. Equilibradíssima em tudo que você possa imaginar. Não só no placar, que reflete isso, um empate por 3-3, mas o Cruzeiro começa abrindo 2-0. O Atlético Paranaense vai buscar o resultado, empata em 2-2, o Cruzeiro fica novamente na frente e mais uma vez o Atlético Paranaense busca o empate. Então o Atlético passou o jogo inteiro correndo atrás do resultado. Mas foi uma partida muito equilibrada em termos de posse de bola, em termos de finalização, teve chances criadas para ambos os lados. Você pode dizer que não é um resultado bom para o Atlético Paranaense por jogar em casa, contra uma equipe que não está entre os líderes do campeonato, que é o Cruzeiro, mas foi uma partida, pelo menos para quem assistiu, muito movimentada, muitas alternativas, é um placar que reflete isso, né? 3-3, 6 gols no mesmo jogo. Não é sempre que tem. No estádio do Corinthians, o Corinthians pegou o Vasco e aqui de novo, hein? Mais uma vitória. O momento do Corinthians vem melhorando, ele tem conseguido resultados, mas ainda não apresenta performance. E aqui eu vou mais uma vez ser repetitivo, mas não tem como. O fato do Corinthians jogar contra o Vasco potencializou a atuação do Corinthians. Então não foi uma partida brilhante, embora o 3-1. Mas o Corinthians teve seus méritos, soube aproveitar a fragilidade do adversário, que tem estado bastante abatido, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas então o Corinthians abriu o placar primeiro com uma boa jogada, mais uma vez o Renato Augusto dando uma assistência, fazendo uma boa jogada, finalização de fora da área. O Corinthians foi construindo seu placar e o Vasco conseguiu só um golzinho de honra. Do ponto de vista do Vasco, do vascaíno, eu vou fazer um comentário parecido com o que eu faria, ou melhor, que eu fiz com o Curitiba muitas rodadas atrás, umas 10 rodadas atrás. O time está abatido psicologicamente. Quando o time sofre um golpe, desmorona. Sem a bola, o Vasco é preocupante, a defesa dá muita chance aos adversários, os jogadores muitas vezes não marcam de perto, deixam buracos, não tem um entrosamento ali de posicionamento, não fecham bem os blocos e tal. Inclusive, falando em blocos, eu vou preparar uns vídeos para vocês sobre tática de futebol que vão virar quase um dicionário para vocês entenderem mais sobre tática, mas voltando ao assunto. Se do ponto de vista defensivo o Vasco é uma tragédia, digamos assim, do ponto de vista ofensivo não é de tudo perdido. O Curitiba lá atrás criava muitas chances e tinha dificuldade, parecia que ele se assustava com o gol, não conseguia fazer os gols. Criava e perdia. O Vasco você percebe que tem alguma alternativa, tem algum recurso para criar alguns lances ofensivos e tal, mas é muito inconstante. E também falha na hora de concretizar. Ajustado isso, talvez ele consiga melhor sorte em algumas partidas daqui para frente, mas nesse momento a situação é realmente preocupante, vai de mal a pior, né? Então fica uma pequena luz no fim do túnel. Espero que não seja um trem para o torcedor vascaíno. Mas é isso aí. No Castelão, o Fortaleza pegou o Red Bull Bragantino e aqui é um jogo que o placar fala por si só. O Red Bull Bragantino foi melhor, não tenho o que dizer. O Fortaleza toma um gol no primeiro tempo, no segundo tempo o Red Bull Bragantino amplia. E quando faz 2-0, o Fortaleza desmancha. Ele desiste da partida, sabe aquela coisa de, deixa para a próxima rodada, essa já foi. E aí dá tempo do Red Bull Bragantino fazer ainda mais um. Fortaleza até chegou a criar algumas chances, buscar o placar, não conseguiu. E com um detalhe que foi uma partida que o Red Bull, a gente fala sempre, ele não é um time muito trancado, né? É um time que gosta de ir para cima, acaba dando espaço para o adversário, mas o adversário também, nesse caso o Fortaleza, deu espaço para o Red Bull. Com uma marcação um pouco mais frouxa, resultou nessa goleada fora de casa do Red Bull Bragantino, que segue muito bem no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente mostra aí a classificação. O Atlético Mineiro enfrentou o Flamengo em casa e aqui foi o jogo, né, que chamou mais atenção, talvez, porque o Atlético Mineiro fez um bom primeiro tempo, jogou melhor que o Flamengo no primeiro tempo, abriu o placar em 1-0, chegou a perder algumas outras chances. No lance do gol do Atlético Mineiro tem uma polêmica sobre uma falta sobre o atacante do Flamengo,
Mas além dessa polêmica, mais uma vez o VAR e o sistema entraram em ação em favor do futebol brasileiro. E eu estou chegando à conclusão de que o problema é do estádio Independência, né? Mas o posicionamento da câmera do VAR, que é verificar possível posição de impedimento no gol do Atlético Mineiro, estava mais uma vez numa posição horrorosa, inconclusiva, que não convence ninguém, nem a favor nem contra. A sorte é que o gol, não considerando a falta que possa ter havido antes, né, apenas a linha de impedimento, ele não teve uma polêmica nesse quesito porque estava numa posição regular por uma margem boa. Então não houve aquele lance ajustado. Mas se fosse um lance ajustado, seria mais um lance em que o VAR decidiria sem ninguém saber se aquilo foi realmente o que aconteceu, porque o ângulo e a qualidade da imagem são péssimas. O VAR precisa melhorar nisso urgentemente, sobretudo aqui no Independência, porque a gente está vendo um padrão, né? A câmera parece que vai piorando a cada rodada e o ângulo da câmera piora também. Então vamos ajustar isso aí, pelo amor de Deus, né? E o Flamengo volta para o segundo tempo, e embora tenha chutado menos a gol, são só, se eu não me engano, 6 finalizações do Flamengo, conseguiu os 2 gols. Teve mais posse de bola, trocou ali os seus passes. Primeiro fez um gol de falta com a Arrascaeta, um belo gol de falta no canto do goleiro. E depois, numa jogada ali pela direita, acaba conseguindo a virada, e já nos momentos mais finais do jogo. Então, uma virada importante que termina com uma cena maluca, quase que inexplicável, que apesar do Flamengo vencer o jogo, a fase do Flamengo ser boa, eis que o Pedro e o preparador físico do Flamengo se pegam ali de soco, né? Na verdade, o Pedro toma um soco, vai até para a delegacia, faz boletim de ocorrência, uma coisa bem maluca ali que aconteceu. Ele se recusou a fazer o aquecimento, o preparador físico ficou bravo, provavelmente é uma briga que ele já tem há algum tempo, não parece ser coisa de agora, né? Devem estar já tretando aí há algum tempo, e acabou terminando numa agressão de fato. O preparador físico foi demitido, o Sampaoli não, embora ele não tenha assumido as dores do jogador, que é uma postura muito perigosa, porque se ele não se coloca em favor do jogador, em geral, os atletas estarão em favor dele, acredito eu, pelo menos. Então ele se coloca numa situação de entrar em choque com o próprio elenco. Isso pode estragar o ambiente do Flamengo, que vem melhorando ao longo do tempo aqui nessas últimas partidas. Até porque o time tem rendido um pouco mais em campo, né? Então uma situação inusitada, né? Será que isso vai culminar na saída do Pedro, numa advertência para o Pedro também? O clima fica ruim lá para frente, daqui para frente? Como é que fica a situação? Vamos ver aí nos próximos episódios dessa série. No Morumbi nós tivemos já no dia de hoje, no dia do domingo, São Paulo e Bahia, uma partida que o São Paulo atacou bastante, criou bastante chance, e o Bahia se propôs a contra-atacar. O Bahia até teve uma chance ou outra de fazer o seu gol, mas quem teve mais chance foi o São Paulo mesmo, né? Criou bastante e foi perdendo. Perdendo oportunidades, não soube ser eficiente, não soube aproveitar, e com isso o jogo terminou em 0-0, um 0-0, dada a ineficiência do São Paulo, merecido, né? Então o São Paulo vai ficando mais para o meio da tabela, vai perdendo a chance de acompanhar os líderes com esse resultado. No Nilton Santos, famoso engenhão, o Botafogo fez um sonoro 4-1 em cima do Curitiba. Bom, o placar constituído naturalmente. Botafogo abre o placar, já jogando melhor. Curitiba, não vou nem dizer que assusta, faz um gol de empate, ok, e o jogo segue com o Botafogo atacando, fazendo seus lances. O Tiquinho Soares, se o Daverson tem sido um destaque, o Tiquinho tem sido outro, né? O Vitor Roque do Atlético Paranaense eu colocaria também como atacante a ser destacado na competição. Foram 14 finalizações do Botafogo contra 9 do Curitiba, jogando em casa. Então uma goleada para o Botafogo, que segue líder, segue cada vez mais longe do segundo colocado, parece, né? Que a distância só aumenta. A gente vai ver a tabela, como eu já falei, daqui a pouquinho, quase que eu derrubo o tablet. E a gente teve o jogo entre Independência e Palmeiras, que a gente já comentou, não vamos nos repetir aqui. E por fim, Goiás e Grêmio. O que eu tenho a dizer sobre esse jogo é: o Grêmio sentiu a derrota para o Flamengo na Copa do Brasil, parece ter pesado na cabeça ali do elenco gremista, porque o Goiás, que não é uma grande equipe, fez um jogo de igual para igual ali com o Grêmio não criou tanta chance. O Goiás, pelas dificuldades técnicas naturais que tem, também não criou tanto assim, mas saiu na frente, abriu o placar. O Grêmio ainda foi buscar um empate fora de casa, você pode levar isso em consideração também, é um ponto que ele traz, não é um resultado em si mesmo muito ruim, mas a atuação do Grêmio não foi boa dessa vez. O Grêmio vinha tendo alguns jogos bons. Você pegar os últimos 10 jogos, talvez o Grêmio tenha jogado bem, talvez 6, 7, alguma coisa assim. E agora não foi uma atuação muito boa. Então, com isso, o Grêmio acaba sendo ultrapassado, inclusive na tabela, embora tenha um jogo a menos. Falando em tabela, a gente vai para ela agora. Temos aqui a classificação com o Botafogo em primeiro lugar, com 43 pontos e um saldo de gols de 22, porque ele tem 32 gols feitos. É o melhor ataque, empatado com o Palmeiras.
e 10 gols sofridos, é a melhor defesa isolada. Então o Botafogo não só é líder, como tem a melhor campanha de um modo geral. Vai encaminhando-se bem para a disputa do título aí no segundo turno, sendo seguido pelos dois times empatados em pontos, Flamengo e Palmeiras, que tem 31 cada um, e se desempatam ali pelo número de vitórias, né? Fechando a classificação direta para a Libertadores, nós temos o Grêmio com 30 pontos, é um jogo a menos, ele pode, portanto, passar Palmeiras e Flamengo. Fechando a pré-Libertadores, Fluminense e Bragantino empatados com 28. O Atlético Paranaense é a equipe que abre ali a Sul-Americana com 27 pontos, o São Paulo tem 26, é o oitavo, o Cuiabá o nono com 25, Cruzeiro e Fortaleza e Internacional fecham a zona da Sul-Americana com 23 pontos cada. Cruzeiro em 10º, Fortaleza 11º, Internacional é o 12º colocado. O Atlético Mineiro numa campanha bem abaixo do esperado aí, vem na 13ª posição com 21 pontos, o Corinthians tem 19, o Santos 17, o Goiás 16. O Corinthians tem um jogo a menos também, então ele tem a oportunidade de passar até o Atlético Mineiro, né, a depender aí do resultado. E na zona do rebaixamento, inaugura ali a zona com Bahia 15 pontos, Curitiba 18º colocado com 14, América Mineiro o vice-lanterna com 10. É bom a gente notar aqui que o Curitiba já não só largou a lanterna, como foi deixando para trás, né, o América Mineiro e o Vasco. E o Vasco é o último colocado com 9 pontos, uma campanha bem ruim, né? São 12 gols marcados e 28 gols sofridos. O aproveitamento em pontos do Vasco nesse momento é de 18%. Enfim, então esse foi o resumo da nossa rodada do Campeonato Brasileiro. Para vocês aí que estão me assistindo, sempre lembrando que você pode se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos. A gente vai continuar comentando sobre os campeonatos e fazendo mais vídeos sobre outros temas relacionados ao futebol também. Deixa o seu like para me dar aquela força, se inscreve aí no canal, vejo todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui!